Salve, salve, meus queridos, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É com muita alegria que chego até vocês nesse momento. Eu sou o professor Alaor e criei este canal com o intuito de levar conhecimento até vocês, sempre de forma simples e prática. Existem vários estudos que comprovam que muitos empreendimentos acabam morrendo precocemente por falta de conhecimento em gestão. Tem um específico elaborado pelo Sebrae de São Paulo, intitulado Causa Mortes, que relata que, em sua maioria, estas organizações elas fecham por falta de planejamento prévio, gestão empresarial, principalmente no que tange a gestão financeira, e comportamento empreendedor. Por isso, estou elaborando estas videoaulas que serão divididas em playlists, abordando temas relacionados à administração, gestão financeira e empreendedorismo. Caso vocês gostem dessa videoaula, não se esqueça de curtir para continuar nos motivando a preparar esse material com carinho para vocês. Inscreva-se também para receber informações quando nós postarmos novos conteúdos e principalmente compartilhem. Dividam essa informação, dividam esse conhecimento com os colegas de vocês, com as pessoas que fazem parte dos grupos a que vocês pertencem. Vamos lá? Hoje falaremos sobre mudança individual. Nas videoaulas anteriores, em nossos encontros, em nossas conversas, nós temos falado muito sobre planejamento, falado bastante também sobre a importância das informações, comunicação, a definição de objetivos, por que é importante o planejamento, a definição da metodologia, a comunicação, a busca incessante por informação, a delegação de poder, quem vai ficar responsável por fazer a coisa acontecer, quais são os poderes, as autoridades a essa pessoa delegada. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa videoaula. Vamos falar sobre a importância das mudanças individuais, porque as coisas só vão acontecer se os indivíduos, os colaboradores, as pessoas que fazem parte da equipe, do grupo, enfim, se elas estiverem realmente cientes da sua importância e estejam querendo mudar, porque a mudança vai começar primeiro individualmente. Só é possível mudar uma organização, mudar o rumo da história, mudar o modo de agir, desenvolver novos produtos, inovar, se houver primeiro uma mudança nas pessoas que estão envolvidas. As mudanças individuais para o coletivo é muito importante, porque aí a gente vai conseguir tirar os indivíduos da sua zona de conforto. A gente vive sempre falando, sempre buscando informações, identificando quais são os nossos pontos fortes, nossas fraquezas, não só nossas, como os dos nossos concorrentes, os concorrentes diretos ou a empresa que é líder de mercado. A gente vive buscando sempre identificar novas oportunidades, identificar também ameaças que possam impactar o nosso negócio. A gente faz planejamento, a gente sempre tem definido onde nós estamos, para onde nós queremos chegar, qual é o objetivo, qual o caminho que nós temos que percorrer para alcançar essas metas, quais são as etapas, os processos, quais são as estratégias que nós temos que fazer, desempenhar para conseguirmos alcançar os nossos diferenciais competitivos, para conseguirmos agregar valor. Então sempre está muito bem claro quais são as etapas, quais são os processos, quem estão diretamente envolvidos, quem são as pessoas que estão diretamente envolvidas, o que elas precisam fazer. Isso é muito comum a gente conseguir desenvolver, mas a maioria dos gestores, dos empreendedores, dos empresários, enfim, acaba no meio desse processo todo de coleta de informação, de planejamento, de definição de objetivos, responsabilidades, acaba se esquecendo de uma coisa que é muito importante, que são quem realmente vai fazer a coisa acontecer. Quem que vai ter que colocar a mão na massa? Essa pessoa, ela está preparada? Ela sabe da importância dela para o coletivo? A gente vê muito, e isso é muito comum de acontecer, ser executado um planejamento, colocado em ação e as coisas começarem a fluir e de repente minguar. Então, mas por que que isso pode estar acontecendo? Justamente porque nós não estamos realmente colocando os
responsáveis aptos, de uma maneira apta, dispostos a desenvolver suas atividades. Eu só vou conseguir que as pessoas não tenham resistências como que a gente quer que aconteça se nós colocarmos as informações na mesa. Então a comunicação ela é muito importante, ela é essencial, a interação dos indivíduos, porque se eu não sei o que pode acontecer, se eu não sei qual é a minha importância, eu vou criar resistência. Eu não vou querer fazer a coisa acontecer, até mesmo por medo de perder meu emprego. É muito equivocado essa mentalidade que os indivíduos têm, principalmente os colaboradores, mas muitas vezes a gente peca por falta de conscientização. Então os gestores, eles têm que ter essa consciência de que as organizações são compostas por indivíduos que compõem o coletivo. E é necessário que haja uma interação de cada um dos envolvidos no processo. Eles têm que estar dispostos a buscar cada vez mais aprender, inovar, dar ideias, dar sugestões. Isso é muito importante para o processo, para que a empresa ela não fique engessada. O gestor ele tem que ter a consciência de que os indivíduos têm sonhos. Cada uma das pessoas que estão envolvidas nos processos, cada um dos colaboradores tem sonhos, tem desejos, tem anseios, porém eles também têm medo de que alguma coisa possa dar errado, medo de perder o emprego. Muitas vezes esse sonho acaba sendo suprimido, a pessoa se acomoda pelo medo que ela tem de não conseguir ou de ser rejeitado. O gestor, ele para facilitar esse processo, para conseguir que as pessoas não tenham resistência, é importante criar um link, né? Fazer que esse medo seja uma válvula propulsora para o processo de criação. Então as pessoas têm que lidar com o medo que elas têm para que o processo aconteça como um todo. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que o gestor precisa levar em consideração, quando a gente está falando aqui, nós estamos falando de criar condições para que a empresa seja mais flexível, buscando conhecimento, buscando a capacidade intelectual. Todos nós temos modelos mentais. Quando a gente fala que nós temos os desejos, os anseios, mas temos medos também, então nós temos algumas imagens internas pautadas em paradigmas, crenças e valores, né? O que eu tenho como certo, o que eu tenho como errado. Então o gestor ele tem que ter essa noção para poder motivar os colaboradores a lidar com esses medos e dessa forma conseguir alcançar os seus objetivos e a empresa alcançar o objetivo dela. Isso a gente chama de visão compartilhada. Então nessa nova conjuntura que nós estamos, as empresas contemporâneas estão inseridas, é muito importante que haja uma visão compartilhada, ou seja, que a gente consiga mesclar os sonhos individuais de todos os envolvidos no processo com os sonhos organizacionais também, que são as missões, a visão, os valores. Então, quando eu falo de visão compartilhada, é isso. Linkar os anseios, os desejos dos indivíduos com os anseios, os desejos da empresa, através da missão, visão e dos valores. Uma vez que existe um link entre os sonhos individuais e os sonhos coletivos, ocorre o quê? Um processo de aprendizagem em equipe, ou seja, um processo de alinhamento da capacidade coletiva. Eu sou importante, mas juntos nós somos mais fortes. Veja bem, uma organização, ela é um grupo de indivíduos, desenvolvendo atividades para produzir produtos ou prestar serviços que serão oferecidos a outro grupo de indivíduos, que são os clientes, que demandam pelos nossos produtos, pelos nossos serviços. E quando existe essa noção, essa conscientização da importância da aprendizagem em equipe, os envolvidos eles se sentem mais fortes, porque a união faz a força. Juntos somos fortes. Eu sou importante, mas juntos somos fortes.
E aliado a isso tudo, é importante que haja um pensamento sistêmico, um pensamento voltado para o todo. A gente tem que ter a consciência, os colaboradores têm que ter a consciência de que isso tudo que está acontecendo dentro da empresa é um processo. É um processo ao qual existem entradas que são processadas e existem saídas. Entra matéria-prima, entra conhecimento, entra energia, entra o maquinário, ocorre a transformação em produtos ou em serviços e sai o produto para o destino fim, que é o cliente. Agora veja bem, nós temos que ter bem clara a atual conjuntura em que nós estamos inseridos. As empresas hoje, elas estão sendo obrigadas a mudar. Nós estamos numa pandemia, um problema muito grave, muito sério de saúde mundial e nós estamos tendo que nos adaptar. Quando eu digo nós, além de nós, indivíduos, pessoas, as empresas também estão tendo que se reinventar. Daí a importância de tudo isso que nós estamos falando nessa videoaula. Nós vamos sair desse momento e as empresas que conseguirem sobreviver, elas se sairão mais fortes. Só que as coisas serão diferentes. As coisas já estão diferentes. Todos os envolvidos no processo têm que ter essa consciência de que não vai voltar a ser como era antes. E isso é comum gerar uma certa resistência nos indivíduos. Como que nós, gestores, podemos agir para que não ocorram resistência por parte dos colaboradores aos processos de mudança? A empresa só vai mudar se cada um dos envolvidos estiver disposto a mudar. A gente podemos seguir alguns passos e algumas etapas de criar para facilitar um certo envolvimento dos indivíduos ao processo de mudança, a facilitar a aceitação ao desconhecido. Primeira coisa que nós podemos fazer é a conscientização. Conscientizar a todos de que a mudança só vai ocorrer quando cada um dos envolvidos sentir a necessidade de mudar. Então, o envolvimento tem que haver. Nós devemos deixar claro a importância dos indivíduos para o processo de mudança. Só assim haverá um envolvimento. E nós temos que incentivar o envolvimento dos membros. Então, dos membros do grupo, da equipe. Nós deve estar bem claro que o nosso sucesso, o sucesso da organização vai depender do sucesso de cada um deles. A missão individual, os objetivos individuais devem estar alinhados aos objetivos organizacionais. Dessa forma, eles sentirão uma segurança maior, uma segurança interior. E os indivíduos não vão mudar a não ser que tenham segurança de que o tapete deles não será puxado. Eles têm que confiar na empresa, no time a que eles fazem parte. Tem que ter claro, nós devemos deixar claro para eles que eles não serão deixados de lado. Eles serão reconhecidos, isso é muito importante, porque isso vai gerar um sentimento de legitimação, ou seja, toda mudança ela envolve um custo pessoal, eles têm que fazer diferente e precisamos que eles façam diferente e as pessoas devem sentir que vale a pena pagar esse preço, fazer a coisa acontecer. Fazer a mudança. Assim, nós incentivaremos, criaremos uma condição para que ocorra, que eles assumam as responsabilidades. Cada um, dentro das suas rotinas, das suas atividades sistêmicas, eles têm que assumir a responsabilidade pelos resultados. Cada indivíduo deve ser competente. A empresa é um recurso meio para o sucesso pessoal. A ideia aqui é de que haja uma mentalidade ganha-ganha, onde a empresa ganha e todos os envolvidos ganham também. Aí nós conseguiremos, através do envolvimento,
através dessa legitimação, dessa responsabilidade assumida porque eles estão conscientes da sua participação, aí nós conseguiremos enterrar o velho. O que eu quero dizer com esse enterrar o velho? É quebrar um paradigma. As coisas até então era de uma forma, a partir de agora é de outra forma. Isso é importante, que a gente consiga enterrar o velho, deixar para trás a maneira como era feita a coisa, e porque agora é importante fazer diferente. Então nós vamos desenvolver uma nova metodologia, uma nova maneira de fazer a coisa. Isso que a gente chama de enterrar o velho, quebrar o paradigma, planejar novamente e partir para o novo. Quando a gente fala de enterrar o velho, se o processo pode ser melhorado, por que não melhorá-lo? Por que não fazer diferente? Através da legitimação, da segurança, do envolvimento, a gente consegue que haja esse engajamento por parte da equipe. Ou a gente consegue auxiliar essa nova mentalidade de espírito aventureiro, espírito de aventura, não ter medo de fazer algo de maneira diferente, mas deve se planejar no todo, dar sugestões, mostrar o caminho para a equipe. É importante que eles se lembrem que todos fazem parte de um grupo de pessoas. Através dessa busca de conhecimento, desse incentivo que nós temos que dar a todos os envolvidos para que eles queiram mudar a sua postura, a sua mentalidade, aí a gente consegue que a equipe tenha uma mentalidade aberta. Temos uma meta final, a empresa tem uma meta final. Devemos estar abertos para novas alternativas e soluções criativas devem ser bem-vindas. Nós devemos criar um consenso de criatividade é importante, dar sugestão é importante. A melhoria contínua deriva da aceitação do novo. O item 6 aqui, enterrar o velho, quebrar paradigmas. A gente só consegue isso com a aceitação do novo. E todos, nós temos que criar condições, o gestor tem que criar condições para que todos estejam envolvidos com o objetivo organizacional. Desde o mais alto escalão até o corpo técnico. Todos são importantes e todos têm que estar olhando para a mesma direção. É necessário que consigamos, que o gestor consiga colocar na equipe um propósito, criar um propósito transcendental. Ou seja, os interesses gerais devem prevalecer aos interesses individuais. Eu sou importante, mas como grupo eu sou forte. Então os meus interesses pessoais, de colaborador, de pessoa, devem também estar linkados aos interesses gerais. Não deve existir nunca nos indivíduos que compõem a empresa, nos colaboradores, eles não podem se sentir que são eles contra nós, que são os empregados contra os gestores. Isso não é saudável. Para que a gente consiga criar um espírito inovador nos indivíduos da empresa, é importante conscientizá-los da importância deles para o processo, gerar um envolvimento, que eles estejam dispostos a se comprometer, porque eles sentem-se seguros, então eles acreditam, ocorre uma legitimação, eles acreditam que isso é importante, eles fazem parte do processo, assim assumem responsabilidades pelos resultados, quebram paradigmas, porque tem a mentalidade aberta e um espírito de aventura, eles querem fazer parte dessa nova etapa na vida da empresa, estão todos em sinergia, olhando para os objetivos fins da empresa e os objetivos, os propósitos transcendentais. Não deve jamais existir essa ideia, a ideia de empresa contra funcionário. Isso jamais pode acontecer. Quando a gente fala de liderança, de líder, o líder eficaz, líderes eficazes são aqueles que transformam pessoas e organizações. Tudo isso que nós estamos conversando aqui hoje é para que consigamos transformar as pessoas da empresa. Assim nós conseguiremos transformar as empresas também. Então, o líder eficaz
promove mudanças nas mentes dos colaboradores ou nos corações e amplia a visão e a compreensão deles com relação à importância que eles têm para o processo como um todo. Isso, ocorre de que forma? Esclarecendo as metas, tornando os comportamentos pertinentes às crenças, princípios e valores. Os sonhos individuais devem estar ligados aos sonhos organizacionais. Só assim nós conseguiremos implantar transformações permanentes. E para que vocês possam refletir sobre tudo isso que nós conversamos, para que as mudanças ocorram, todos têm que estar dispostos a mudar. E cabe a nós, como gestores, criar essas condições para que todos estejam dispostos a mudar. Sintam vontade de se comprometer, todos estejam motivados. É isso que nós precisamos fazer, pessoal. Através de todos esses passos que eu trouxe para vocês aqui, a gente tem sempre que buscar motivar os colaboradores. Por hoje vai ser isso. Eu quero que vocês reflitam sobre tudo que nós conversamos. E antes de ir embora, curte aí. Dá um sinal que a gente está no caminho certo. Continue nos incentivando. Se puder, inscreva-se também. Assim, sempre você será avisado quando nós postarmos os novos conteúdos. E compartilhe, divida o conhecimento, não guarde para você, passe para frente. Ajude a outras pessoas a organizar melhor a sua empresa. Um abraço, fiquem com Deus.